Olá, Guardiões 2011. Nós estamos preparando agora a série de estudos da nossa próxima apostila. Vão lá no canal do YouTube dos Guardiões, curta, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de assistir as aulas que você ainda não assistiu. E assista as lives também do Pastor Mateus às sextas-feiras. Entre em contato conosco para mandar as frases, para a gente saber que você está acompanhando as lições. E vamos lá iniciar essa nova apostila, começando na lição 1 com os 10 mandamentos. Nós estudamos na apostila anterior, lembram, sobre o povo de Israel, sobre a escravidão no Egito, de como foi que Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, como Deus chamou Moisés ali na sarça ardente. Vocês lembram daquele episódio tão marcante, né? Uma sarça pegando fogo que nunca se queimava. E após 3 meses do povo ter saído do Egito, eles chegaram no deserto do Monte Sinai. E Moisés fez uma cerimônia com o povo quando eles chegaram no deserto. Era a cerimônia de santificação. O povo fazia tempo que não tinha esses rituais religiosos além dos rituais que os egípcios tinham. Eram rituais bem idólatras. Os egípcios adoravam todo tipo de coisa. Adoravam o rio Nilo, adoravam os lobos, eles tinham deuses com cabeças de animais. E o povo não estava acostumado com Deus, eles não sabiam quem era Deus. O verdadeiro Deus que chamou Moisés para tirá-los da escravidão de lá do Egito. E quando Moisés começou a cerimônia de santificação, Deus fez trovejar, apareceram relâmpagos, a terra tremeu, escureceu, o Monte Sinai que eles viram estava pegando fogo, saindo fumaça, e o povo ficou com medo. Então eles recuaram. E Deus chamou Moisés para subir ao monte para dar a ele os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus para o povo de Israel porque eles não tinham o costume de cultuar a Deus, eles não tinham nenhuma experiência real com Deus, apesar de eles terem clamado a Deus quando estavam na escravidão. Por isso Deus mandou Moisés. Mas eles não sabiam mais como adorar a Deus. E eles tinham uns costumes que adquiriram lá no Egito. Então Deus precisava disciplinar o povo, precisava trazê-los de volta àquele caminho que ele queria que o povo seguisse. E vocês sabem, os 10 mandamentos, eles foram escritos, lembram da nossa lição, quando Moisés estava no Monte Sinai? Deus escreveu os 10 mandamentos nas 2 pedras, que foram quebradas quando Moisés desceu lá do monte e o povo estava adorando o bezerro de ouro. Eles foram escritos lá e foram ditos para Moisés por Deus. Deus teve um encontro pessoal com Moisés lá no Monte Sinai e falou diretamente a ele como era que o povo iria agora seguir o caminho de Deus, o caminho que Deus tinha escolhido. Como era que o povo seria chamado povo de Deus? Como é que eles iriam se comportar como o povo de Deus? Então vamos lá em Êxodo, capítulo 19, que fala que o povo acampou no deserto do Sinai. E no capítulo 20 é quando Deus começa a falar os 10 mandamentos para Moisés. No capítulo 19, nós podemos ler que disse Deus a Moisés lá no monte: Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, onde vocês eram escravos. Então Deus já estava mostrando quem ele era e por que o que ele ia dizer era importante. O primeiro mandamento que Deus disse foi: vocês não vão fazer outros deuses para adorar. Olha como Deus estava preocupado com o modo como o povo adorava alguma coisa. Com certeza eles adoravam alguma coisa. O ser humano ele sempre busca ter uma fonte de inspiração, mas isso não quer dizer que você está adorando a Deus. Não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você não comete coisas erradas, que você está adorando a Deus. O povo tinha que saber a quem adorar. Então Deus proibiu que eles adorassem qualquer outra coisa que não fosse ele. Então o povo foi proibido de ter outros deuses. E a segunda proibição, o segundo mandamento, que também é uma proibição, tem a ver com o primeiro. Deus proibiu que o povo fizesse imagens. Fosse imagens da terra, imagens do céu, imagens de pessoas, de animais, de árvores. O povo era proibido de fazer imagens para adorar.
Sabe quando alguém diz assim, eu não estou adorando aquela figura, eu só estou usando aquela figura para me lembrar de Jesus. Não, você está adorando aquela figura, Deus não precisa que você faça uma imagem, pense que é Ele e adore. Você tem que adorar diretamente a Deus. Então Deus proibiu o povo de Israel de fazer imagens para adorar. No mesmo mandamento, esse mandamento é bem grande, porque ele diz assim, você não vai se curvar. Né? Quando a gente adora alguma coisa, a gente se ajoelha, ou o nosso coração está inclinado. Você não vai fazer isso. Você não vai também servir. Como assim servir? Quer dizer que você não vai... Teve um problema e você vai pensar naquela imagem. Você pensa em Deus, mas você lembra daquela foto que você pensa que é de Jesus. Você não vai servir dessa maneira. Você vai servir a Deus lembrando que Deus, Ele é real. É invisível, mas Ele é real. Então, só o nome de Deus já basta para você adorá-lo. E Deus explicou por que Ele não queria que o povo de Israel fizesse essas imagens. Ele disse que Ele era um Deus que Ele era ciumento. Ele não admitia que o povo oferecesse sacrifícios, ou ofertas, ou adoração, para qualquer outra coisa ou pessoa que não fosse Ele. Isso quer dizer que o povo precisava aprender a cultuar a Deus. Como nós também, quando aceitamos Jesus logo no começo, nós não sabemos muito bem o que fazer, como orar, como adorar, vou para a igreja, não vou para a igreja. Então Deus já deixou ordens, leis para o povo seguir e aprender como servi-lo. O terceiro mandamento é uma coisa que a gente não pensa muito e faz às vezes sem pensar, né? O terceiro mandamento fala para a gente não usar o nome do Senhor inutilmente, em vão. Pensa se você não usa para qualquer coisa, uma brincadeira, e você usa o nome de Deus. A gente não deve fazer isso. O nome de Deus ele é importante, ele é poderoso, ele é digno de louvor. Então use o nome de Deus para louvar. Às vezes a gente usa muito o nome de Deus na brincadeira, mas quase não usa o nome de Deus para louvar. Então nós não devemos fazer isso. O quarto mandamento, Deus explicou que nós precisamos tirar pelo menos um dia somente para o hábito de adorar. O povo de Israel ele fazia adorações, ofereciam a deuses quando estavam no Egito, escravos lá, mas depois que eles saíram, Deus queria que eles aprendessem a adorar e eles precisavam ter pelo menos um dia. Porque ele disse assim, eu criei a terra em 6 dias, no 7º eu descansei. Então, para o povo criar o hábito da adoração, que eles tirassem um dia somente para adoração, somente para louvores, somente para ofertas, para que eles criassem aquele hábito. Nós fazemos isso no domingo. A nossa igreja, atualmente, neste século, há alguns séculos, nós nos reunimos no domingo, não no sábado. Mas é um dia que a igreja tira para se reunir e junta a adorar o Senhor. Então, é uma maneira da gente obedecer a esse mandamento. O quinto mandamento, gente, ele vem com uma promessa. E ele é muito importante. Ele mostra o quanto você ama a Deus vendo as pessoas que estão perto de você. As pessoas mais próximas de você. O pai e a mãe. A Bíblia ela é taxativa, ela é clara. Nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Deus ensinou isso para o povo de Israel. Isso não é um mandamento antigo, ele não está ultrapassado, ele vale até hoje. Nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. E há uma promessa para quem obedece esse mandamento até hoje. A promessa é que nós teremos dias bons e muitos dias bons enquanto nós vivermos. Uma vida longa e boa na presença do Senhor. Então, guardiões, é muito importante que nós mostremos o amor que temos a Deus e a adoração que temos a Deus honrando os nossos pais. Como é honrar, né? Parece um verbo bem difícil. Honrar é simples, é mostrar respeito, é mostrar obediência, é saber falar com gentileza com os nossos pais. Sabe quando dá aquela vontade da gente dar aquela resposta para os nossos pais? Não faça isso. Segure sua língua, ore a Deus, peça para o Espírito Santo acalmar você e veja que seus pais, eles querem mesmo o seu bem. Então procure conversar com eles quando passar um pouco a ansiedade.
mas honre seu pai e sua mãe. O sexto mandamento, ele fala sobre a relação não só na família, ele fala da nossa relação com toda a sociedade. Ele diz, não matarás. Deus proibiu que nós matássemos os nossos semelhantes, as outras pessoas. Isso, hoje em dia, é crime, mas também é pecado. O povo tinha que aprender a respeitar a vida humana, porque a vida foi criada por Deus. Então, nós devemos respeitar todas as vidas humanas. O sétimo mandamento fala do casamento. É para a gente aprender a ter um relacionamento no casamento que reflita a comunhão com Deus. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Ou seja, para você não trair o seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo. E porque se você quer ter uma relação com Deus de confiança, você também tem que ter uma relação de confiança com a pessoa com quem você casou. Isso é muito importante. E outra relação que Deus fala no oitavo mandamento é sobre furtar. É um comportamento muito feio você pegar o que não é dos outros. Então o povo de Israel também, agora que era um povo livre, tinha que aprender a conviver entre eles e a cada um ter as suas coisas. Não pegar nada que não fosse seu. O nono mandamento agora fala da mentira. Sabe quando alguém pergunta para você, você viu o que aconteceu? E aí você começa a inventar uma história, não foi aquilo que você viu, mas você quer que a pessoa fique impressionada. E também quando você quer enganar alguém, ou você está com medo de dizer a verdade para não se complicar. Então a Bíblia diz para nós não darmos falso testemunho, que é a mentira. E o povo de Israel também tinha que perder esses hábitos que ele tinha conseguido aprender lá na escravidão do Egito. E o 10º mandamento é muito importante também para a nossa relação em sociedade. Ele fala para nós não cobiçarmos nada do que é do próximo. Nada. Nem o objeto, nem o emprego, nem a família, nem o brinquedo, nem o videogame. Ai, aquele guardião tem tal coisa e eu não tenho. Eu queria ter, mas sabe aquele sentimento ruim de você ter, até ficar com raiva do outro porque ele tem e você não tem? Isso é cobiça. Nós devemos ser agradecidos pelo que Deus nos dá, porque Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Nós vamos aprender isso numa lição mais para frente. Deus nos dá tudo o que precisamos. Então não precisamos desejar, principalmente com um desejo ruim no coração, que é a cobiça, o que é dos outros. Os 10 mandamentos, gente, são importantes para nos orientarmos também. Não só para o povo de Israel que estava lá no deserto, mas para nós, na nossa convivência com a nossa família, com os nossos amigos e dentro da nossa igreja também. Como é que nós devemos nos comportar como cristãos? Nós já estudamos isso. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E o nosso comportamento deve ser muito diferente, completamente diferente das pessoas que não aceitaram Jesus. Por exemplo, Israel agora era o povo de Deus. Os egípcios não eram o povo de Deus. E o comportamento do povo de Israel, livre da escravidão, tinha que ser completamente diferente do comportamento dos egípcios e do comportamento que eles mesmos tinham quando estavam lá no Egito como escravos. O livro de Romanos fala que os 10 mandamentos servem para nos dar um padrão de espiritualidade, um padrão de santidade, um padrão de justiça. Leis servem para isso. Hoje em dia nós temos leis, nós temos casas legislativas que produzem leis para ordenar a nossa sociedade. Mas as leis de Deus, elas são diferentes. Elas têm que tocar o nosso interior para que as nossas atitudes mudem e mostrem para os outros como nós somos diferentes, como nós somos santificados. A lei também serve para mostrar o pecado. Não é que a lei criou o pecado. A lei mostra o pecado. Você vê que os 10 mandamentos falam de proibições, do que você não deve fazer. E são coisas que as pessoas fazem. Elas não precisam de ordem para fazer. Elas fazem, às vezes, porque querem. Então, a lei mostra que o pecado existe. A lei de Deus, os 10 mandamentos mostraram que o pecado existe e que nós devemos evitá-lo. A lei também serve para mostrar que o pecado é ruim. Você viu quantas coisas que a gente não deve fazer para os outros?
Nós não devemos fazer para Deus, que é adorar outras coisas, e também não devemos fazer para os outros, não roubar, não matar. Então, ele mostra como o pecado é ruim. O pecado é uma atitude ruim em relação ao nosso próximo e em relação a Deus. Os 10 mandamentos também, eles foram dados por Deus a nós para eles nos mostrarem a santidade de Deus. Se essas coisas existem e Deus manda que a gente não faça, isso quer dizer que Deus não gosta disso, que Ele mesmo não pratica essas coisas. Então, se Deus é santo, nós também podemos ser santos, desde que sigamos as ordens de Deus. Os 10 mandamentos não foram revogados, porque Jesus veio e morreu por nossos pecados e agora vivemos na época da graça, não na época da lei. Mas é muito bom que a gente olhe os 10 mandamentos, leia na Bíblia a história do povo de Israel, de como eles precisaram dessas regras e que nós também podemos aplicar nas nossas vidas. Então, guardião, lembre-se, qual é o objetivo dos 10 mandamentos? Por que eles estão escritos na Bíblia? Porque nós estudamos essas regras atualmente. Principalmente, o que significa para você cada uma dessas coisas que Deus falou para Moisés, proibindo o povo de fazer ou mandando o povo fazer outra coisa. O versículo-chave da nossa lição é o versículo de Êxodo 20, versículo 7, que fala para nós não usarmos o nome do Senhor de Deus em vão, lembram? O versículo fala assim: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, pois o Senhor não deixará inocente quem tomar o seu nome em vão. Então, guardião, leia os 10 mandamentos de novo, leia quando o povo chegou ali no deserto, leia o capítulo 19 e o 20, para você ter uma noção de como esse conjunto de regras que Deus deu a Moisés era importante para o povo. Verifique se também é importante para você começar a obedecer certas regras que você está deixando de obedecer. Existem regras dos 10 mandamentos, todas elas, mas existem algumas que são difíceis da gente cumprir por causa da nossa desobediência a Deus. Então verifique, faça uma análise da sua vida, veja se está precisando de ajuda. Qualquer coisa, conversa comigo, com a tia Denise, com o pastor Mateus. Nós estamos sempre dispostos para discutir algumas coisas que vocês tenham dúvidas e até dar um conselho se você precisar. Ore a Deus também. Principalmente, ore a Deus para que Ele tire de você a vontade de pecar, a vontade de ter atitudes ruins. Não se esqueça de ter uma convivência diária com Deus, lendo a Bíblia e orando. É assim que a gente vence as dificuldades. Beijo, guardiões. A gente se vê na próxima aula.